Então, pessoal, vamos dar início a mais uma atividade dessa semana. Semana passada, nós vimos alguns fenômenos da óptica geométrica, certo? E a partir de agora, a gente vai ver alguns outros fenômenos que envolvem a óptica, esquecendo um pouco as condições da óptica geométrica, indo mais para uma visão de vários feixes de luz, ok? Então, um dos primeiros fenômenos que nós iremos ver é a reflexão. O que é a reflexão? Esse fenômeno ele ocorre quando os raios de luz que vêm de alguma fonte luminosa chegam em algum objeto, em algum material, e eles retornam para a região de onde eles vieram. Esse tipo de fenômeno, essa reflexão, ela pode ser dividida em duas formas. Ela pode ser tanto, ou seja, dois tipos. Ela pode ser tanto reflexão especular, ou então a regular, ou a reflexão difusa. Ou ela vai ser reflexão especular, ou então ela vai ser a reflexão difusa. Então, o que seria a reflexão? Só fazendo um adendo. A reflexão é quando a luz incide sobre uma superfície e essa luz ela retorna, após tocar a superfície, ela retorna para o meio em que ela estava se propagando. Ou seja, se você está vendo é, um hack, por exemplo, você visualizando uma mesa, vamos botar a mesa que é um exemplo mais que a gente consegue visualizar mais rápido. A gente está vendo a mesa. Ao você olhando a superfície da mesa, para você enxergar aquela mesa, veio tem raios de luz chegando sobre a superfície da mesa, que vieram de uma fonte, e esses raios que está no ar retorna para o ar. Então isso é uma reflexão. Quando o raios de luz ele vem até um certo ponto, até uma superfície e retorna para o mesmo meio que ele veio, ok? Se não fosse uma reflexão, o que aconteceria? Os raios de luz, ao encostar a superfície da mesa, iriam adentrar dentro daquela superfície da mesa, certo? Mas parte dessa energia, a gente viu aqui parte da luz, ou seja, a luz ela é refletida. Então ela volta para o meio que ela estava antes, ok? Não necessariamente na mesma direção, mas para o meio, tá bom? Aqui embaixo a gente tem a imagem de como é esse processo. Aqui temos a reflexão regular, essa imagem aqui, ó. E essa reflexão regular ou especular, ela ocorre em superfícies polidas, superfícies lisas, e que não necessariamente que elas sejam transparentes, igual um espelho não tem uma superfície transparente, é uma superfície polida, certo? Outro exemplo de superfície polida, um lago. Um lago, a superfície, a água, também a gente fala muito espelhos de água. Espelho de água também tem a mesma visão. Você vai conseguir ver a imagem, o retorno daquela imagem no fundo. Mas o que acontece é a reflexão que vem sobre o meio e parte dessa energia, a reflexão, a luz é refletida de volta para o mesmo meio que ela veio. Se ela veio do ar, vai voltar para o ar. Se ela estava no meio aquoso, estava dentro da água, vai voltar pelo meio da água mesmo, no mesmo meio. A reflexão difusa, que vocês estão vendo aqui nesse desenho aqui de baixo, o que acontece na reflexão difusa? É quando o material ele tem algum tipo de irregularidade. Eles são superfícies normais, né? Até porque nem tudo é tão polido, 100% polido, certo? Tudo vai ter um pouquinho de ranhura. Lembra um pouquinho de atrito, essas coisas? Que tem a superfície dos materiais, eles têm algumas cavidades, é, uma forma não muito reta, tem algumas ranhuras. Essas ranhuras são responsáveis pela, pela gente conseguir enxergar as coisas à nossa volta. Porque se não tivesse essa irregularidade, a luz ia voltar pelo mesmo meio, ia ter a angulação de visão, certo? Porque se a fonte luminosa toca sobre a superfície, um exemplo clássico, vocês pegarem uma folha branca.
Acontece muito isso quando você está escrevendo, por exemplo, perto do sol. A inclinação que veio do sol, a luz que veio da fonte, ali é o sol no caso, ela bate sobre a folha e volta na mesma, é, no mesmo meio, né, que é no ar, mas com o ângulo, a direção oposta, direção oposta não, ele vem no ângulo invertido, certo? Se a luz do sol está inclinada com certo ângulo com a horizontal, com a mesa que está o papel, ele vai voltar no ângulo oposto, certo? E atrapalha a gente enxergar as coisas, né? A gente não ia poder enxergar tudo à nossa volta, certo? Ou ia dar um choque muito grande na nossa vista, a gente não conseguir perceber por causa de muita claridade, ou então a gente ia enxergar apenas uma parte do corpo, então eu conseguiria enxergar talvez o corpo por inteiro, a dimensão as três dimensões, na verdade, certo? Eita, que eu tô fazendo aqui. E também, além da reflexão, temos a refração. Lembra que a reflexão, a luz volta para o meio que ela veio. Na refração, ocorre ao contrário. Desculpa, só voltar aqui rapidinho sobre a reflexão. A reflexão difusa, pessoal, independente do ângulo que você olhe, você vai conseguir ver aquele objeto, certo? Se estiver dentro assim, do canal do seu olhar. Se ele estiver entre o seu olho, na varredura ocular, você vai conseguir enxergar o objeto. Um caso que a reflexão regular, você não consegue ver o objeto dependendo do ângulo que você esteja. O exemplo clássico é um exemplo. Se você tiver um espelho, uma parede de um quarto, embora você esteja enxergando o espelho, você pode não se ver lá no espelho. Por que que você não vai se ver? Porque isso vai depender do ângulo de visão e do ângulo também que a luz vai estar entrando, ok? Então, para você se enquadrar dentro do espelho e você mesmo se ver, tem que ter um certo ângulo de visão, tudo bem? Então, vamos lá na refração. A refração é um fenômeno que ocorre, pessoal, quando a luz ela intercepta um outro meio. Ou seja, a luz ela vai passar do meio que ela veio, que ela chegou, e ir para um outro meio. Como assim? O mar, a luz. Como é que. Quando você mergulha, piscina, a água geralmente é muito mais clara, né? E com um corpo maior, espaço maior, como o mar ou um rio, um lago, a gente consegue, até uma certa profundidade do lago ou do mar, do rio, a gente consegue ainda perceber a luminosidade, certo? Isso é um fenômeno chamado refração, que a luz que veio lá do ar, da fonte luminosa, o sol, passou pelo ar, atingiu a superfície da água e continuou iluminando até uma certa parte. Lembra que a luz ela vai sofrer mudança da sua velocidade quando ela intercepta um outro meio, ok? Então isso é dado a refração, quando a luz ela passa de um meio para o outro, ok? Bora para a absorção. A absorção é aquele fenômeno em que diz quando a luz chega sobre uma superfície e você não consegue ver a reflexão nem a refração. Esse objeto, esse corpo, ele toma conta de toda essa energia. Pessoal, dá uma olhadinha. Só voltando aqui, desculpa, que aqui o texto está um pouquinho complicadinho. Esse aqui, ó, tá vendo essa experiência? Se vocês fizerem isso na casa de vocês também vão perceber isso. Pegar um copo com água, um copo de vidro transparente com água, pode ser qualquer copo que seja transparente. Você colocar um lápis, uma caneta dentro da água, você vai observar que o lápis parece que ele está quebrado, certo? Isso vai depender também do ângulo de visão. Se você olhar de frente para o copo, você vai perceber isso. Mas também se você for rodando o copo, pode ser que o lápis pareça natural, ok? E também, quando... Não sei se vocês já viram índios ou alguma imagem, algum desenho,
de índios usando lá lanças para poder pescar os peixes, né? O que acontece? Ele sabe um pouquinho, não é que ele saiba, né? Mas aí tem uma certa intuição sobre a refração, porque ele consegue mentalmente, a gente não que a gente vai usar números, mas mentalmente ele sabe aonde ele deve lançar a lança para poder capturar o peixe, certo? Porque quando a luz passa sobre a água, nesse fenômeno de refração, há uma certa, além da diminuir a velocidade da luz, você vai enxergar um objeto em algum local diferente. Assim como o lápis. Você observa que a parte de baixo do lápis, que está dentro da água, ela está um pouquinho deslocada para fora, certo? É assim que acontece com o peixe. Você pode olhar o peixe por cima da terra, você acha que ele em cima da água, você acha que ele está em algum local. Mas na verdade ele está em um outro lugar, certo? Então, indo para a absorção. A absorção é quando a luz ela atinge uma superfície e parte da sua energia luminosa ela ficar retida sobre aquele corpo, certo? Ah, mas como assim? Um objeto, geralmente, em objetos de cores mais escuras, cores pretas, elas têm essa capacidade de absorver toda a luminosidade, certo? Elas não conseguem liberar a energia, não vai ocorrer o processo chamado refração nem reflexão, certo? Assim, a absorção vai reter toda a energia luminosa. Aí aqui diz que quanto maior for o poder refletor ou refrator de uma superfície, menor será seu poder do poder observador. Ou seja, é aqui ele diz sobre a refração e sobre a refração. Que quanto maior for o valor de refração, o índice de refração, mais difícil será você observar o corpo. É que nem uma água, por exemplo, se tivesse um lago cheio de petróleo, uma piscina com petróleo. Se você colocar um objeto dentro daquele lago de petróleo, do rio, da piscina de petróleo, você não vai conseguir enxergar o objeto, certo? Então é isso que ele diz, porque o índice de refração do petróleo ele vai ser maior do que o da água, tá bom? Ou então do meio que ele veio, que a luz veio, que era o ar. Então, a absorção, a gente já sabe que quando a energia que chega sobre a superfície, o corpo toma toda essa energia, impedindo a liberação dela. E dessa forma, vocês vão conseguir enxergar o objeto. Olha lá, olhem aqui, ó, dois primeiros fenômenos, refração. Olha o fenômeno de reflexão. A luz bate na superfície, retorna e você consegue visualizar a superfície, certo? Na refração, embora ocorra um deslocamento do corpo, você ainda consegue observar a parte mergulhada dentro da água, no outro meio, certo? Agora, na absorção, olha o que vai acontecer. A gente não vai conseguir enxergar o objeto, certo? Assim, de certa forma, que a gente vai conseguir enxergar. A energia que vem sobre o objeto, ela não vai ser repetida, ela não vai voltar para o meio, nem adentrar ao corpo, certo? Ela vai ficar retida sobre esse objeto. É por isso que a gente geralmente vê as coisas com cores pretas. Como ela não consegue liberar essa energia fica toda contida no corpo. Isso faz a gente vir a estudar um pouco sobre as cores, né? Como que ocorre a formação das cores. Primeiro, a gente tem que saber que a luz branca era composta por várias cores, certo? Vocês vão ver um pouquinho mais adiante que a luz se comporta não somente como uma partícula, como também uma onda. Então, tem várias frequências. E cada frequência de onda, ela está relacionada com uma cor, certo? E essas cores, a gente acaba estudando as sete, que a gente consegue ver que está no nosso leque visual, é as 7 cores do arco-íris, que vem do violeta ao vermelho.
Então a gente vai conseguir enxergar essas 7 cores e as suas variações. O vermelho, que tem alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Essas são as cores que se a gente fosse pegar a luz e passar a luz por um prisma, aqui não tem essa imagem, né? Podia ter colocado essa imagem, porque provavelmente vocês vão ver isso um pouquinho mais para frente. E passar a luz sobre um prisma, vocês veriam as 7 cores do arco-íris. A mesma coisa que acontece com o próprio arco-íris, que também é esse fenômeno. Quando ele passa pelas partículas de água, mini partículas de águas, isso cria um material com porosidade, certas cavidades nas moléculas, e ao passar do raio de luz solar, dependendo do ângulo que essa luz vai passar pelas moléculas de água, a gente vai conseguir ver o arco-íris formando, ok? Então, como que a gente enxerga as cores, as superfícies, as cores dos objetos? Para a gente poder enxergar as cores dos objetos, o que a gente vai observar é sobre os 3 fenômenos que a gente viu até agora, eles vão estar juntos, certo? Mais precisamente, a absorção e a reflexão. Também a refração também, porque se o corpo não for negro, ele não vai absorver toda a energia, tá bom? Então, por exemplo, vemos cada corpo uma determinada cor. Da seguinte maneira, se a luz incidente no corpo é branca, ou seja, a luz que eu estou usando, que está iluminando o objeto, esse corpo, é uma luz branca, composta de todas as cores, e o corpo absorve toda a gama de cores, refletindo apenas a verde, enxergando o corpo de cor verde. Ah, por exemplo, como assim? Você tem algum objeto, quando é a folha as folhas de algumas árvores é verde, certo? Então, aquela superfície da folha, ela tem uma propriedade que vai ter a característica de absorver as outras cores e apenas evolver a cor verde, ok? Então, a luz branca chega sobre o objeto que tem a tendência de cor verde e vai liberar para a gente um raio luminoso na cor verde. E se for, por exemplo, uma luz branca sobre um corpo amarelo, olha aqui do lado, que a gente aqui, ó, vai observar uma luz amarela. Isso também se repete em outras situações. Qual, por exemplo, se eu tenho uma luz branca que incide um objeto branco, ele vai retornar para mim uma luz branca. Agora, se eu tenho a luz branca e incido um corpo de cor preta, o que vai acontecer? Vai acontecer a absorção total da luz, certo? Não vai haver refração nem reflexão. Toda a energia vai ficar contida sobre a superfície do objeto, ok? E a cor que a gente vai ver vai ser uma cor preta, certo? Que vai ter a cor preta simboliza muitas das vezes a falta de luminosidade, certo? É que nem a questão de sombra que a gente viu semana passada, que um objeto opaco no meio, numa fonte de luz, ele gerava uma sombra, que era uma imagem escura, certo? Que é a falta de luz naquele local. E também pode acontecer outros tipos de formas diferentes, que até então a gente estava vendo luz branca, certo? Agora, se a gente trocar a luz, colocar uma luz vermelha, como aqui no exemplo, sobre uma superfície vermelha, da mesma forma que a gente viu antes, a gente vai enxergar de que cor a luz? A cor vermelha. Agora, se eu coloco uma luz vermelha incidindo no corpo de cor verde, eu não vou conseguir enxergar aquele objeto na cor verde. Eu vou enxergar de que cor? Na cor preta. Porque a cor que eu estou mandando para aquele objeto, que quer uma cor vermelha, não está chegando essa cor para ele. Então, ele vai emitir uma cor preta, falta de luminosidade sobre o objeto, ok? Embora esteja sendo iluminado com uma luz vermelha, ele não vai conseguir enxergar na luz vermelha. E quando a gente tem uma luz verde que incide um objeto da superfície azul, a gente vai acontecer o mesmo fenômeno que eu acabei de citar.
a gente vai ver esse objeto na cor preta, ok? E não na cor vermelha.